É, Bom dia, pessoal. Hoje, domingo, 28 de maio de 2023. Então, hoje eu estava lendo o jornal O Estado de São Paulo e eu vi uma das reportagens fala sobre novamente voltar à pauta do STF, né, a instituição do juiz de garantias. O juiz de garantias é um movimento que se iniciou em 2020, a instituição do juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Num processo criminal, existe o juiz de instrução, que é aquele juiz que acompanha todo o processo desde o início, né? Então ele recebe toda a documentação, né, em papel, áudio, vídeo, né, provas, testemunhos, depoimentos, e ele está a par de tudo, e ele é a pessoa mais apta e adequada para fazer um julgamento do processo, né? Para ver todo o contexto e fazer uma avaliação. Ele é a pessoa mais indicada por ser um juiz, né? Estando dentro do que prevê a lei, né? E é uma pessoa de fora, né? Que ele não tem ele não é nem réu, né? Nem vítima, nem nada. Ele é uma pessoa de fora que vai fazer o julgamento do processo. Muito bem. Em 2020, iniciou-se um movimento para instituir o juiz de garantias, né? O juiz de garantias, o que é? É um juiz a mais que vai ter no processo, onde ele não acompanha esse processo todo, tá certo? Ele é uma pessoa de fora também, é um juiz também, né? Ele é do judiciário, mas ele não fica a par de nada. Então, o pessoal alega que o juiz de garantias não está contaminado pelo processo. Então, não estando contaminado pelo processo, ele consegue fazer um julgamento mais isento, mais imparcial. Então, eu sou frontalmente contra essa visão, porque eu acho assim, eu acho que um juiz, quanto mais contaminado ele estiver no processo, melhor, né? O que é essa contaminação? É exatamente essa quantidade de coisas que estão envolvidas no processo, que são as provas documentais, as fotos, né, os vídeos, os depoimentos. Então, quanto mais informações esse juiz tiver, melhor para ele fazer uma avaliação, né, tanto da parte da vítima como da parte do réu, do criminoso, né, de todos os envolvidos, inclusive dos familiares, dos amigos, né? Então, quanto mais contaminado o juiz tiver nesse processo todo, melhor. Vocês concordam comigo? Então, eu acho uma imbecilidade, para dizer o mínimo, né? Você dizer que um juiz não pode estar contaminado para julgar um processo. Eu acho exatamente o contrário. Quanto mais contaminado ele estiver, melhor. Tem gente que fala assim, né, defende. Tem muitos países que têm o juiz de garantias. Meu Deus do céu. O fato de ter coisas nos outros países quer dizer que vai ser bom aqui, né? É evidente que não, né? O pessoal fala assim, uma coisa que, fugindo um pouco desse assunto, né? Aqui, eu sou a favor que os juízes do Supremo, do STF, não sejam nomeados pelo presidente, pelo Poder Executivo, né?
eles façam uma eleição, né? Faz uma eleição, pode ser dentro do Poder Judiciário mesmo, não precisa ser uma eleição direta por meio da população, mas faz uma eleição entre os pares, né? Entre a magistratura. Aquele que é mais apto, ele vai para o Supremo, né? Ele vira juiz do Supremo e não nomeado pelo presidente, né? O procurador é nomeado pelo presidente, eu acho errado. O chefe da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, nomeado pelo presidente. Tudo errado isso aí. Então, eles falam assim que lá nos Estados Unidos o presidente nomeia o pessoal do STF. Ué, então, só porque lá nos Estados Unidos acontece isso, está correto e a gente pode fazer a mesma coisa aqui? Eu acho que nos Estados Unidos está errado também. Só que o que acontece? Em alguns países, você, mesmo tendo coisas imperfeitas, isso impacta bem menos do que em outros lugares, né? Aqui parece que o impacto é bem mais negativo, né? Esse tipo de coisa. Bom, mas voltando aqui, né? O pessoal tá direto suscitando a Lava Jato, né? Então eles ficam falando que, né? Eu não vou nem me estender muito, né? Falar o Moro, ele cometeu um erro e invalidou todo o processo. O fim da Lava Jato foi o maior erro judiciário da história desse país, né? A suspeição do Moro está correta, tá? Mas não é porque o Moro ele cometeu um deslize lá que você tem que anular o processo 100%. Você entendeu? Você mantém, porque as provas são indiscutíveis, as provas são cabais. Então aquilo tudo deveria ser mantido, né? Aí você soltou um monte de bandido, né? Por causa da suspeição do Moro. Então o que você tinha que fazer? Você afasta o Moro e mantém a Lava Jato, né? Mas esse país é um país imbecil, né? Então, voltando aqui ao assunto aqui do juiz de garantias, né? Esse argumento da contaminação é realmente, e que é o ponto central de quem defende o juiz das garantias, né? É exatamente o ponto mais fraco, na minha opinião, né? Quanto mais contaminado uma pessoa estiver no processo, melhor, porque a contaminação é justamente o envolvimento no processo, é o tanto de informação que essa pessoa recebeu durante os acontecimentos, durante o processo, né? E que possibilitou a ele fazer o julgamento. E quanto mais informação, mais correto, mais preciso vai ser o julgamento dessa pessoa. Pessoal, vocês estão vendo uma foto aqui, ó, só para traçar um paralelo. Isso aqui viralizou, né? Então o que é isso aqui? É um jogo de futebol. Você tem aqui um menino cego e a mãe narrando um jogo de futebol do Palmeiras. Os dois torcem para o Palmeiras, né? O menino cego e a mãe está aqui do lado descrevendo o jogo para o menino. Tá? Aqui é um jogo de futebol, mas a gente pode estender isso para uma sala de cinema, né? Um menino cego assistindo um filme, uma peça de teatro, né? Então você veja, o menino cego representa o juiz de garantias. Vocês estão entendendo? E a mãe representa o juiz de instrução. O juiz de instrução é o que acompanha todo o processo. E o menino cego é o juiz das garantias, que não está contaminado. Ele não participou de nada. Ele somente recebeu as informações do juiz de instrução. Porém, qual que eu acho assim? Eu ouvi dizer que o juiz de garantias é quem vai dar o veredito final, o que seria um erro pior ainda, né? Quem não acompanhou é que vai dar o veredito final. E se realmente, se pelo menos compartilhar com o juiz de instrução, é menos mal, tá? Mas eu ouvi dizer
Aqui o juiz de garantias é quem vai dar o veredito final. O juiz de instrução não apita nada no final. Esse seria um erro mais grave ainda, na minha opinião, né? Então, você veja, o juiz de garantias é o menino e o juiz de instrução é a mãe, né? Agora, quem que está assim presenciando toda a dramaticidade, todos os detalhes do que está acontecendo? É o menino ou é a mãe? É lógico que é a mãe, né? Então, o juiz de garantias, aqui no caso o menino, ele está escutando o que a mãe está falando. Ele tá se guiando pelos olhos da mãe. E na cabeça dele, ele está imaginando uma coisa mediante a narrativa da mãe. Vocês estão entendendo? Então, veja, aqui acontece uma coisa ainda que agrava ainda mais, que é o seguinte: o juiz de garantias ele pode interpretar de modo errado até uma coisa que o juiz de instrução está narrando, né? Ele pode falar uma coisa para o juiz de garantias, onde o juiz de garantias ele não vai interpretar da mesma forma que o juiz de instrução. Ele vai ter uma visão própria, né? Ele vai interpretar, ele vai usar uma espécie de hermenêutica em cima do que o juiz de instrução tá fornecendo para ele, né? Então, sabe aquela história lá que quando você espalha um boato, quando você conta uma história, aí a coisa vai se espalhando, e aí a cada pessoa porque passa a história, né, vai mudando um pouco a narrativa. Então é um pouco isso aqui, né, porque o juiz de garantias ele pode entender de forma diferente do que o juiz de instrução entendeu no contexto do acontecido, né, do crime, né? Então, pessoal, é isso, né? Eu acho que o juiz de garantias é uma aberração, é uma coisa desnecessária, inclusive que vai aumentar os custos para o erário público, porque vai ser um profissional a mais a ser contratado para acompanhar esse processo aí. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Abraço a todos.